eu quero meditar então na Palavra de Deus e convido-vos a abrir no Evangelho, as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler os versículos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 23. Eu vou falar sobre identidade. Então diz assim, capítulo 1 de João, versículos 19 a 23. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? Porque havia um mito judaico de que Elias haveria de voltar. Não é? E disse: não sou. Então és tu um profeta ou outro profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? E João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista sabia quem era. Identidade, quando falamos de identidade, quem nós somos, estamos a falar da essência do nosso ser. E há muitas questões relacionadas com a identidade que estão hoje em cima da mesa, que se falam publicamente. Por exemplo, a identidade nacional. Quem é Portugal? Que identidade é esta de ser português? O que é ser português? O que é ser brasileiro? O que é ser angolano? O que é ser de outra nação? Há uma identidade nacional. E essa identidade radica na história, radica num percurso, radica em determinados valores, etc. Então a pessoa sente aquela identidade, identifica-se: eu sou português. Nós estamos na União Europeia, somos europeus, mas não deixamos de ser portugueses. Nós somos portugueses. Então há uma identidade nacional. Há também uma identidade sexual e de género, que é uma coisa que se fala muito hoje. Como é que as pessoas, há umas lutas aí sobre a identidade sexual, se a pessoa nasce homem, mas depois sente-se mulher, se nasce mulher, depois sente-se homem, depois não sei o quê, essas confusões. A identidade sexual ou de género. Há também a identidade cultural. Mesmo dentro do mesmo país, há pessoas com culturas muito diferentes. Dentro do mesmo país e na mesma cidade, há pessoas, dependendo das gerações, não é? Das várias idades das gerações, há pessoas com culturas muito diferentes. Há culturas muito específicas. Há uma cultura urbana. Há culturas urbanas, aliás. Há culturas rurais. Pessoas que vivem na cidade ou no campo têm culturas diferentes. Apesar de, muitas vezes, a televisão e outros meios de comunicação que facilitam hoje, as redes sociais, procurarem, digamos, conjugar todas estas coisas, mas as pessoas sentem-se de forma diferente, têm uma cultura diferente, há uma identidade cultural diferente. Há uma identidade religiosa. Se nós perguntarmos à maior parte das pessoas que aí fora qual é a sua identidade religiosa, eu sou católico. Mas depois a gente vai ver, eles só vão à missa, à igreja lá 3 vezes. É quando são batizados em crianças, é quando casam, e a 3ª vez não vão, levam-nos. É o funeral. Então, isso não é uma identidade. Mas enfim. Agora, qual é a tua identidade? E mesmo tu que dizes que és evangélico, qual é a tua identidade? O que é que tu queres? O que é que tu pensas? Como é que tu vives? É importante nós sabermos a nossa identidade. Porque depois existem as falsas identidades. Nós sabemos de pessoas que falsificam cartões de cidadão para procurarem, com fins normalmente de marginalidade, de criminalidade, fazer patifarias, roubar alguém, enganar alguém, passar pelos pingos da chuva. Mas a identidade falsa fala-nos de dissimulação, ou seja, a pessoa querer parecer uma coisa que não é? Querer criar uma imagem pública que não tem a ver com a sua pessoa, não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com aquilo que a pessoa é. Isto vê-se muito nos políticos, que têm assessores de imagem,
não é? Que diz, olha, não fala assim, fala desta maneira. E não vista assim, vista-se desta maneira. E não se sente aqui assim, sente-se desta maneira. E ande desta maneira. Ou seja, para que, digamos, a sua imagem pública seja mais aceitável pela maioria das pessoas. Então, a identidade falsa, muitas vezes, que existe através da dissimulação, da hipocrisia, do fingimento e até da mentira. A certa altura, Jesus perguntou aos seus discípulos mais próximos: quem é que dizem os homens que eu sou? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João o Batista, e outros que és Elias, outros que és um outro dos profetas. E ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Amém? Amém. Então, quando Jesus perguntou o que é que as pessoas dizem para aí fora que eu sou, e alguns inclinaram-se, invocaram uma tradição mais recente, que era o caso de João Batista, a quem Herodes tinha mandado cortar a cabeça, não há muito tempo. Outros inclinaram-se por uma tradição mais antiga, dizendo: dizem que tu és Elias reencarnado, que voltou, ou outro profeta. Mas foi o Pai que revelou a Pedro, naquele momento, que Jesus era realmente o Cristo. Então, este diálogo de Jesus com os seus discípulos mais próximos mostra-nos como é importante sabermos o que os outros pensam de nós, embora isso não nos deva nunca condicionar. Sabe, às vezes é bom nós sabermos, há vantagens em sabermos o que é que as pessoas pensam de nós e há desvantagens. A vantagem é que, se eu sei que alguém pensa de mim alguma coisa negativa em alguma área da minha vida, e se eu souber disso, eu se calhar vou ter mais cuidado com a aparência, para não parecer, de facto, aquilo que eu não sou e que as pessoas pensam que eu sou. Estou a entender? Por outro lado, pode ser negativo. Se disserem muita coisa negativa a meu respeito, eu posso ter dificuldade em lidar com isso. Então, se calhar, é preferível não saber. Então, há vantagens e desvantagens em saber o que é que as pessoas pensam de nós. Até porque as pessoas são muito volúveis. E hoje pensam uma coisa e amanhã pensam outra. Irmãos, há algum tempo eu estava a falar com uma irmã aqui da igreja e ela estava-me a contar: olha, irmão, isto foi há muitos anos, há décadas. Eu cheguei aqui à igreja, era tenrinha ainda, nova convertida, apanhei um autocarro para ir lá para cima, para o bairro onde eu moro, com mais umas irmãs que vinham aqui, e foi uma pessoa, uma determinada irmã, a chegar-me a cabeça o caminho todo a dizer mal do pastor. Todo o caminho, desde o autocarro, desde aqui até lá acima, a dizer mal do pastor. Por isto, e aquilo, e o outro, e não sei o que, não sei o que. Foi uma altura em que esta igreja passou uma certa dificuldade, por volta do ano 90, 91, e houve um movimento satânico para tentar destruir a igreja e a liderança. E então as pessoas inventavam, faziam falsos testemunhos, diziam as coisas mais incríveis. Que eu tinha piscina em casa, não é crime que eu saiba ter piscina, mas nunca tive piscina, a não ser a banheira. E agora nem isso. Que eu tinha torneiras de ouro na casa de banho, ouro, vejam bem. E mais uma série de disparates grosseiros. Mas há pessoas que acreditam nessas, porque as pessoas acreditam mais depressa na mentira do que na verdade. Infelizmente é assim. Há pouco tempo, mais tarde, anos mais tarde, há uns 7 ou 8 anos, ou 10, nós resolvemos uma situação a essa pessoa. Eu resolvi uma situação, eu e o pastor José resolvemos uma situação aflitiva dessa pessoa que falou mal de mim, à outra irmã. E durante anos nós abençoámos aquela pessoa com aquela facilidade que nós lhe demos. Hoje ela mandou, há uns dias atrás, há umas semanas, mandou uma mensagem para a pastora Suzete a dizer: vocês foram um anjo na minha vida, vocês são uma bênção, vocês são maravilhosos. Então passámos de uns diabos para uns anjos. Mas isto não é novo. Isto é da história da humanidade. Vocês lembram-se quando o apóstolo Paulo naufragou e chegou à ilha de Malta e foi-se aquecer, buscar uns gravetos e saiu lá uma serpente venenosa que o picou.
E aquilo era, a pessoa inchava em poucos instantes e morria. E eles disseram, deve ser um criminoso este homem. Paulo. Porque a justiça não o deixou viver. Ele safou-se do naufrágio, morreu no mar, mas vai morrer aqui. A justiça apanhou. O tempo foi passando e nada dele nem inchar, nem morrer. Estava na boa e não sei o quê, cheio de apetite. E depois sabe o que é que eles diziam? Ele deve ser um Deus. Primeiro era um bandido, depois passou a ser Deus. Então, é muito importante, e se calhar tem alguma importância nós sabermos aquilo que as pessoas pensam de nós, mas isso não nos deve condicionar. Deve-nos ajudar a fazer aquilo que nós, a continuar o nosso caminho, tendo nós a nossa consciência limpa diante de Deus e dos homens. Mas o problema não é apenas saber quem Jesus é, ou o que é que os outros pensam de mim, mas também saber quem sou eu e quem somos nós, afinal. Já perguntou a si mesmo, quem é que eu sou? O Zé Maria, quem é que eu sou? Zé Maria, quem é que tu és? Já pensou? Faça essa pergunta a si mesmo. Um dia, quando não tiver nada à sua volta para o distrair, faça essa pergunta a si mesmo e medite um pouco nisto. Quem é que eu sou, afinal? Então, a filosofia tem dado algumas respostas sobre o que é o ser humano, em geral. O que é o ser humano? Ao longo dos séculos, foram sucedendo várias tentativas de definir o que era o ser humano. O Aristóteles dizia, um grande sábio grego da antiguidade, dizia que o ser humano é um animal que fala. Dizia que o ser humano é um animal político. Os estoicos e os escolásticos diziam que o ser humano é um animal racional. Séneca, um outro filósofo, dizia que o ser humano é uma realidade sagrada. Descartes dizia, mais tarde, no século XVIII, que o ser humano é um ser que pensa. Pascal dizia que o ser humano é uma cana pensante. Marx dizia que o ser humano é um ser que trabalha. Nietzsche dizia que o ser humano é um animal capaz de prometer. A gente faz muitas promessas, não é? Bergson, um grande sociólogo e filósofo, dizia que o ser humano é um ser que cria. E outros disseram que o ser humano é um animal que ri, é um animal que chora, um animal que sepulta os mortos e por aí fora. Então, a religião tentou dar uma caracterização do que era o ser humano, se calhar focando mais determinados aspectos. Uns focando nos determinados aspectos, outros focando outros. Mas deixemos a filosofia para trás, vamos ver o que é que a religião diz que o ser humano é. E a religião diz que o ser humano não é nada. Vocês conhecem aquela expressão? Mea culpa, mea máxima culpa. As pessoas baterem com a mão no peito e dizerem esta expressão. A religião diz que nós não somos nada. Somos miseráveis. Não é só a religião. Já os antigos, os latinos, diziam também, alguns diziam isso. Horácio, um poeta latino, dizia: somos apenas pó e terras. Então, a religião diz que nós não somos nada. Mas nós vamos dar oportunidade ao humanismo. O que é que o humanismo diz que nós somos? E o humanismo diz: somos tudo aquilo que nós quisermos. Somos aquilo que quisermos ser. Eu sou o capitão da minha alma. My way. E não sei o quê. Então há aqui ideias diferentes sobre o que é o ser humano. Mas o que nos interessa é aquilo que Deus diz. Aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu sou o que sou pela graça de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Então, nós não somos tudo, mas também não somos nada. Somos alguma coisa. Sou o que sou pela graça de Deus. E quando nós pensamos em Paulo, pensamos: o que é que Paulo era afinal? Nós temos algumas pistas. Olha, do ponto de vista humano, Paulo era natural de Tarso, era solteiro, era cidadão romano, portanto, pertencia a uma certa elite, um império, e era uma fraca figura como pessoa, não era muito bem apessoado. Aliás, a palavra Paulo quer dizer pequeno. Portanto, e mais tarde, nas suas cartas, ele queixa-se de problemas da vista e tal. Portanto, ele devia ser uma figura que não era assim muito impressionante. Do ponto de vista humano. Do ponto de vista psicológico, nós vemos que ele era um homem ambivalente e, por vezes, tinha dificuldades em controlar os seus próprios impulsos. Porque ele diz lá aos romanos:
Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Ainda vai mais longe e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo que uma certa altura dizia: olha, quando eu estou em casa, eu apetece-me estar aqui. Quando eu chego aqui, apetece-me estar em casa. Isso é um problema psicológico, de ansiedade, enfim. E Paulo também tinha os seus problemas psicológicos. Porquê? Porque ele era um ser humano. Nós tendemos a divinizar as figuras bíblicas. Tendemos a espiritualizar todas as situações. E esquecemos a dimensão humana das pessoas. E nós aprendemos muito com a experiência das figuras bíblicas do ponto de vista humano. Porque nós somos seres humanos. E temos que aprender a viver também na nossa humanidade. Amém? Sabe porque é que a religião enfatiza muito, mesmo em relação a Jesus, enfatiza muito a sua dimensão divina, Filho de Deus, e fala pouco da sua dimensão humana, Filho do Homem? Porque isso torna-nos alienados. Agora, irmãos, o que está escrito é que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Foi Jesus Cristo, na sua humanidade, que fez uma ligação, que é uma referência, que é um exemplo para nós como seres humanos. Mas nós também somos seres espirituais. É verdade. E Jesus também era. Era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Mas se nós olharmos apenas para a sua dimensão divina, não olharmos para a dimensão humana, como é que nós temos uma referência humana? Onde é que nós vamos buscar uma referência humana que seja perfeita, que nos possa inspirar a viver a nossa humanidade? Temos alguma dificuldade. Sobre mim, não posso agora. Do ponto de vista religioso e espiritual, Paulo era o quê? Era hebreu, portanto, judeu, era do judaísmo, era fariseu, mas agora era um homem convertido desse passado religioso, perdoado de ter sido um perseguidor dos cristãos. Um homem chamado para o apostolado, como ele diz lá aos Coríntios. Ele diz: eu fui chamado para ser apóstolo. É assim que ele se apresenta aos Coríntios. Chamado para ser apóstolo. E não é desses apóstolos agora de carregar pela boca que existem agora. Um apóstolo é um missionário, é um enviado. É apenas isso, não é nenhuma hierarquia. Não é? Então, ele era apóstolo nesse sentido. Um homem teve experiências espirituais fantásticas. Isto era Paulo, teve experiências espirituais fantásticas que ele nem tinha coragem de partilhar. Porque há coisas que Deus nos diz que é para nós partilharmos e outras coisas que não é para nós partilharmos. Vejam o que ele diz: em verdade que não convém gloriar, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele nem sabe como é que foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, ele, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Portanto, este homem, que tinha as suas dificuldades emocionais, psicológicas, isso não foi óbice para que Deus o usasse de uma maneira tremenda. Porque Deus não usa pessoas perfeitas. Sabe porquê? Diga lá, porquê é que você acha que Deus não usa pessoas perfeitas? Porque não há pessoas perfeitas. Vocês já estão a ensinar, também ensinar. Não há pessoas perfeitas, por isso Deus não usa pessoas perfeitas. Além disso, o seu poder aperfeiçoou-se na fraqueza. Ele é exaltado na nossa imperfeição. Se fosse uma pessoa perfeita, qual era a glória que Deus tirava de trabalhar com ela? Nada. Não há pessoas perfeitas. E, do ponto de vista espiritual também, Paulo era um homem de Deus. Então, quem é que nós somos? Quem é que eu sou? Antes de nós sabermos quem somos, é importante nós sabermos quem não somos. Sabes, se calhar isto é um defeito de professor, mas quando eu quero ensinar um conceito aos meus alunos, eu normalmente digo o que é que aquilo não é. Alguma coisa que seja ali parecida. Porque às vezes as pessoas fazem confusão. E então depois de dizer 3 ou 4 coisas que aquilo não é, eu depois explico o que é que aquele conceito significa. E as pessoas já excluíram, por exclusão de partes, algumas perspectivas erradas que poderiam ter. Então, é importante nós sabermos quem não somos. João Batista sabia que não era o Messias. Quando lhe perguntaram: quem é que tu és o Cristo? Não sou o Cristo. E ele sabia que não era.
Sabia que não era Elias reencarnado. Ele disse, não sou Elias. Sabia que não eram outros profetas da velha aliança. Não sou. Mas João Batista sabia quem era. Sabia que era uma voz de Deus a falar no deserto espiritual de Israel. Uma voz de Deus a falar no deserto espiritual de Israel. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que é que você acha que ele quer dizer com isso? Quer dizer apenas isto. Israel, neste momento, é um deserto espiritual. Durante 400 anos, depois de Malaquias, Deus calou-se. Deus não levantou mais profetas em Israel. Se Deus falou, foi de outras formas. Não daquela forma tradicional, através de profetas. Como até aí. Não levantou mais profetas. Foi nessa altura que surgiram muitas coisas, muitas heresias, muitas ideias absurdas. Começaram a surgir. Foi nessa altura, se vocês querem saber, foram escritos os chamados livros apócrifos, que constam na Bíblia, não na nossa Bíblia, na Bíblia católica. Têm interesse histórico, mas não têm interesse espiritual, não têm dimensão espiritual, não são considerados parte do cânon da revelação. Foi nessa altura. Porque quando Deus se cala, há outros que falam. E Deus calou-se porquê? Porque o povo deixou de passar cartão àquilo que Deus dizia. E Deus cansou-se. Não, isto já não está a funcionar. Isto já não vai lá. Não foi com a lei. Não vai com os profetas. Isto tem que ir lá com o plano B. Que é, eu vou enviar o meu próprio filho. E enviou Jesus. Mas antes disso, ele teve que preparar o caminho. Teve que lançar um homem que não era um profeta da velha aliança, nem é um profeta da nova aliança. É um homem com um ministério único na história bíblica. João Batista. Um homem rude. Um homem que se vestia de uma maneira selvagem, pouco habitual. Um homem que tinha uma mensagem dura, a mensagem do arrependimento. Um homem que ministrava o batismo do arrependimento. Um homem que enfrentava os poderosos. Um homem que falava sem medo para abanar as consciências do Israel que estava adormecido. Por isso ele diz, sou a voz do que clama no deserto. Israel, neste momento, é um deserto espiritual. Não há vida espiritual. As pessoas levam os animais ao templo para oferecer ao Senhor os sacrifícios, mas não o fazem de acordo com a vontade de Deus, não o fazem de acordo com a lei de Moisés. Levam animais coxos, arolhos, marrecos, dão dinheiro ao sacerdote por baixo da mesa. Os sacerdotes eram corruptos para aceitarem aquele animal que não podia ser aceito. Deixavam os pães na mesa dos pães da proposição ficarem todos cheios de bolor e podres. Falta de respeito para com Deus. Falta de respeito para com o culto a Deus. Nós não podemos apresentar a Deus qualquer coisa. Não podemos apresentar pão bolorento. Não podemos apresentar qualquer sacrifício, qualquer coisa. Isto é para Deus, não faz mal. Faz mal, faz para Deus, é o melhor. Ele merece o nosso melhor. Um deserto espiritual. Não podia ser de outra maneira. Tinha que ser alguém que abanasse as consciências. E tanto que abanou que incomodou o homem do rei Herodes, não é? Depois acabou por mandar cortar a cabeça. É bom nós sabermos quem não somos. E às vezes eu pergunto, quem é que eu não sou? Ué, não sou político. Não sou. Já fui convidado para ser candidato a deputado de vários partidos, grandes e pequenos. Nunca quis, nunca aceitei. Porque eu não sou político. Eu sei aquilo que eu não sou. Às vezes há pessoas que dizem, você podia, não sei o que. Não, não podia. Porque eu sou pastor, não podia. Pois, mas há outros países, pois, mas eu não vou por aí. Eu não vou em grupos. Não. Para mim não funciona. Sou pastor, não sou político. Se fosse político, não era pastor. É simples como isso. É bom nós sabermos quem nós não somos. Quem é que eu sou? Agora vou dizer um bocadinho quem é que eu sou. Mas isto é um exercício para vocês depois fazerem em casa. Olha, sou cidadão português. Tenho 70 anos. Sou natural de Lisboa.
mas sou mais setubalense do que lisboeta, porque vim para aqui com 19 anos e, portanto, a maior parte da minha vida vivia em Setúbal e não em Lisboa. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho um neto, sou pastor nesta igreja há quase 40 anos, sou crente, sou cristão há mais ou menos 66 anos, tenho mestrado e doutoramento em Psicologia, sou professor na universidade, sou autor, escrevo na imprensa. Isto são coisas que eu sou. São partes de mim. Vocês viram o que é que a filosofia dizia acerca do ser humano? Enfatizava a questão de criatividade, ou de pensar. Quer dizer, eram perspectivas, eram olhares diferentes de uma mesma realidade. E cada um de nós é muitas coisas diferentes. Portanto, nós somos todos muitas coisas. Ninguém é perfeito, mas nós somos poliédricos. Eu gostava de vos mostrar aqui uma imagem. Nós não somos esféricos, nós somos poliédricos. Não se vê... Sim, vê-se. Vocês estão a ver, à direita vocês têm uma esfera. À esquerda têm vários poliédricos. Ou seja, portanto, objetos com várias faces. Desde o cubo, que tem 6 faces, até outros têm 8 faces, 12 faces, por aí fora. Eu não sou uma esfera. Eu espero que vocês não queiram ser uma esfera. Sabe porquê? Porque a esfera não tem por onde se lhe pegue. Ok? Mas nós somos poliedros. Temos várias faces. A face de pai, de filho, a face profissional, a face espiritual, a face cultural, a face cívica. Temos várias faces. Isso faz parte de nós, de quem nós somos. Amém? Mas é importante sabermos também quem nós somos no reino de Deus. Porque é preferível nós sabermos quem não somos no reino de Deus e depois quem somos. Porque no reino de Deus, na igreja, no serviço ao Senhor, se eu estiver fora do meu lugar, eu sou uma pedra na engrenagem. Eu não colaboro, eu só prejudico. Mas se eu estiver no meu lugar certo, olha, eu não vou falar de futebol, mas há aqui uma equipa de futebol muito conhecida, que há pouco tempo mudou de treinador. Então, houve uma crise quando estava com o antigo treinador, os jogadores não se sentiam bem a jogar, a equipa não rendia. Então, foi despedido, veio o treinador. E sabe o que é que todos os comentadores dizem que este treinador fez? A grande vantagem que ele fez. O que é que ele trouxe à equipa? Foi pôs os jogadores nos lugares certos, onde eles se sentem confortáveis para jogar. E a equipa está a arrear. Então, quando nós estamos no lugar errado, nós não ajudamos a equipa. Nós não deixamos que a equipa vença. Quando nós estamos no lugar certo, nós vencemos. Nós ajudamos a equipa a vencer. Nós estamos felizes. Nós estamos a fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Irmãos, eu faço muita coisa na vida, mas Deus chamou-me para o ministério, para ser pastor. Não sou o pior dos pastores, mas Deus chamou-me para ser pastor. E vou dizer mais uma coisa aos irmãos. Talvez nunca tenha dito isto. A razão porque eu sou pastor, uma das razões que pesou muito na minha decisão, foi porque eu vi que havia uma falta muito grande de pastores preparados para o ministério. No meu tempo, há 40 anos. Muita falta. Pessoas que mal sabiam ler, pastores que mal sabiam ler, pastores que não sabiam falar, não sabiam dizer 2 ideias seguidas, pastores muito limitados, e eu vi, é uma necessidade. Eu amo a obra de Deus. Eu não posso ficar sentado no banco a criticar aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem determinadas competências. Porque Deus disse-me, então porque é que tu estás a criticar, porque é que não vais para lá tu? E eu aí fiquei entalado, não tive como dizer que não. Então vi que há uma necessidade. E quer dizer aos irmãos que eu aprecio muito quando as pessoas vêm ter comigo, ou alguém da liderança da igreja, e dizem, mas eu gostava de colaborar na igreja em alguma coisa. Gostava de me envolver, gostava de ajudar, não sei do quê. Porque isso denuncia um bom espírito. A pessoa está disponível para servir. Não é só eu quero, mas tem que ser para cantar só no louvor. Ou para não sei o quê, qualquer coisa específica. Não, ok. E
evidentemente que Deus vai usar a pessoa de acordo também com os seus talentos naturais e com os dons sobrenaturais, etc. Mas também é a questão da necessidade, muitas vezes, que nos move. Então, nós precisamos saber aquilo que nós não somos, nós precisamos saber aquilo que nós somos, a nossa identidade. Esta igreja tem uma identidade. Esta igreja vai fazer 78 anos, dentro de alguns meses, com uma história longa, com uma história muito vivida. Uma igreja que está a abençoar esta cidade há tantos anos. Mas nós continuamos abertos àquilo que Deus quer fazer. Abertos àquilo que Deus quer trazer, às pessoas que Deus quer trazer, aos ministérios que Deus quer trazer, às pessoas que Deus quer levantar e deixar que o Espírito Santo nos possa conduzir, como nos tem conduzido até aqui. Esse é o nosso propósito. Vamos chegar a ver. Vamos colocar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos te agradecer porque tu te apresentaste a nós, tu te revelaste a nós através da tua palavra, ó Pai, te revelaste através de Jesus Cristo, essa expressão mais alta da tua revelação sobre quem tu és, sobre o teu caráter, sobre a tua pessoa, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por aquilo que nós aprendemos a cada dia, mais e mais de ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque estamos a aprender, estamos no processo de aprender a conhecer-te melhor, e a aproximar-nos mais de ti, Senhor, a compreender o teu coração, a ficar nos teus braços e sentir o bater do teu coração e compreender aquilo que tu sentes, Senhor. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração com o teu, ó Pai, através de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a compreender quem nós somos verdadeiramente, como pessoas e como cristãos também. Qual é o nosso papel que devemos desempenhar no teu reino, Senhor? Qual é o papel a que tu nos chamaste? Quais foram os dons, os talentos, as capacidades que tu nos deste, Senhor, as competências que tu nos deste para podermos servir no teu reino, para o fazermos com maior alegria, mas com zelo, com compromisso, Senhor, como tu esperas que nós façamos. Nós queremos dar-te o nosso melhor. Nós queremos dar-te o excelente. Isto é, o melhor que nós temos para te dar a cada momento, de acordo com as nossas possibilidades. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita o nosso desejo, Senhor, de te amar, de te seguir, de te servir, Senhor, para que tu te exaltes através desta igreja, através de cada um de nós, através de cada família aqui representada. E cada vez que nós nos reunimos neste lugar, que seja uma festa, um momento de alegria, de prazer, em que o céu se abra, Senhor, e nós possamos, ó Deus, conhecer-te mais e verdadeiramente ficarmos mais extasiados e mais admirados e mais, ó Deus, com aquilo que tu és, Senhor. Bendito seja o teu nome. Através dos cânticos que cantamos, através da palavra que é lida, através da palavra que é pregada, através de tudo aquilo que aqui acontece, que nós possamos conhecer-te cada vez mais, Senhor, possamos ficar mais próximos de ti, Senhor, e tu possas cumprir em nós o teu propósito integralmente na nossa vida. Não nos deixes adormecer, Senhor. Ajuda-nos a ficar despertos a cada momento, a podermos chegarmos à frente, a podermos dizer: estamos aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Como dizia Samuel, em nome de Jesus, nós te dizemos isto esta manhã, nós declaramos a nossa disponibilidade, Senhor, para chegar à tua presença, para te abençoar, para abençoar o teu povo, para abençoar o nosso próximo, Senhor, para fazer com que o teu nome seja elevado nesta cidade, neste país, Senhor, e tu sejas conhecido verdadeiramente, Senhor, não por uns óculos religiosos, mas da maneira como tu realmente és, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de compaixão, Senhor, um Deus que não há outro como eu. Bendito seja o teu nome. E todo o povo diz: Amém. Amém. Pode sentar.